De volta com seu Estação Turismo, terceiro e último bloco, aqui no Palácio da Justiça, na cidade de Manaus. Você está conhecendo aí um pouco mais dessa história tão bacana. E o Thiago, que está nos acompanhando no programa de hoje. Thiago, nós estamos aqui em um local onde eu vejo várias fotos, vários quadros de pessoas que parecem ter sido importantes aqui da cidade, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, aqui é a galeria dos ex-presidentes do tribunal. Aqui é uma galeria com contraste de pinturas e retratos desses ex-presidentes, né? Aqui na parede, no centro, temos o primeiro presidente do tribunal, o seu César do Rego Monteiro. Ele ficou aqui de 1900 a 1901. Percebam ali que aquele quadro ali, a beca, ou toga, ela já está diferente, mas ainda continua a pintura, né? Naquela parede ali, é a fotografia, né? Só que como ela era preto e branco, algumas pessoas pediam para pintar, né? Entre outras, deixavam mesmo preto e branco, né? Gostavam do estilo. E essa parede aqui é, digamos, dos mais recentes dos presidentes aqui do tribunal. Essas paredes são dos mais atuais, né? Isso. Aqui na parede, aqui, nossa frente, é o último presidente que atuou aqui no tribunal, o seu Birajara Francisco, que ele ficou aqui em 2006. O interessante é que dentre todos esses homens, existe uma única mulher, que é a dona Marinildes Lima, que ficou de 2002 a 2004. E essas pessoas, Thiago, hoje alguma delas vem aqui visitar? Como é que essa parte... Porque o íntimo do íntimo, com certeza, cabe aí um ego, né? Sei lá, alguma coisa assim, tipo, eu vou visitar o local onde eu sou homenageado. Essas pessoas que ainda estão aqui, né? Elas costumam vir aqui, como é que é? Algumas pessoas que trabalharam com eles vêm aqui e ficam, eu trabalhei com essa pessoa, ou levam um filho, um neto, chega, filhinho, eu trabalhei com aquela pessoa ali, foi importante aqui. Tá, e agora o que a gente ainda tem mais aqui, Thiago, pra gente apresentar no programa ainda? Temos aí o gabinete do presidente. Lá no gabinete do presidente, então, vamos lá. Então aqui que era a sala do mestre, é isso? Isso, exato, aqui que o Todo-Poderoso coordenava. Aqui na parede temos uma planta da cidade de Manaus de 1852. Uma época que Manaus era escrita e pronunciada de um jeito diferente, né? Como alguns conhecem, que era o Manaus, que era o nome de uma tribo indígena que morava aqui na região, né? Que com o tempo a ortografia fez algumas mudanças, né? Como o O tem som de U, né? Aos poucos foi mudando, tirando o acento do Na. Também percebo que Manaus era digamos, considerada uma cidade, mas era pequena, né? Mas mesmo assim tinha alguns riachos cortando ela, que mais tarde teve o projeto do governador Eduardo Ribeiro, que aterrou todos eles. Inclusive a Avenida Eduardo Ribeiro aqui também era um riacho que foi aterrado. E aqui em cima da mesa do presidente temos um tinteiro de prata que era utilizado por todos os presidentes, né? Se utilizava uma pena de prata. Ali ao lado temos 2 recipientes de cristais onde ficava a tinta e no centro o mata-borrão. Como funcionava? Você pegava essa pena de prata, abria uma desses cristais, molhava um pouco de tinta e o mata-borrão você tirava o excesso de tinta, né? Quando você não quisesse mais escrever, você guardava ali aquele detalhe. Legal. E esses vasos aí, Thiago, são representativos? Como é que é? Assim, esses vasos aí, eles vieram em 2002 só para dar mais harmonia ao ambiente, né? Na verdade eram outros vasos que com o tempo não conseguiu, digamos, guardá-los. Agora todos os móveis que estão aqui hoje, eles são daquela época ou foram restaurados ou foram colocados aqui para representar a antiguidade? Muitos daqui, eles são os originais sim, mas como o tempo não, digamos, né, amigo de ninguém, digamos assim, ele acabou que restauraram alguns, pegaram algumas réplicas. As palhas, digamos, as palhas eram palhas indianas, só que o tempo mesmo ela desgasta. Aí ali na parede também temos um relógio, que o interessante é que ele era muito moderno para a época. Por quê? Porque além dele marcar as horas, ele marcava o dia do mês com um ponteiro vermelho. Se vocês verem ali, vai de 1 a 31, né? Tá, e vocês me perguntam, e o mês, quando terminar dia 28, 29 ou 30, como é que ele fazia? Primeiro o dono, ele tinha que saber em que mês terminava. Sabendo disso, ele mesmo abria, né, aquela parte de vidro, e ele mesmo pulava o dia.
Olha, era aqui o grande momento dos desembargadores, aqui que eles se reuniam, não é mesmo, Thiago? Fala um pouquinho pra gente sobre esta sala. Bem, aqui é o Tribunal Pleno, né, onde os desembargadores se reuniam, né, todos os desembargadores do estado do Amazonas. Ficavam 9 de um lado, 9 do outro, na cadeira maior o presidente do tribunal, à esquerda dele o secretário e do outro lado o Ministério Público. Ou seja, eram só algumas reuniões. Esse lugar aqui é chamado de tribuna. Esse local aqui onde eu estou era chamado de tribuna, onde o advogado ele tinha 15 minutos de sustentação oral. 15 minutos direto. Após os 15 minutos, os desembargadores iam dar aquela avaliada no que ele falou e depois dar o resultado, o veredito dele, né? Aqui ao fundo também ficavam alguns convidados, a imprensa. Esse relógio aqui ele é similar à das escadarias, né? Ele também foi feito especialmente para o palácio, pode ver a descrição. E o interessante é que o pêndulo dele tem um formato de um instrumento musical que é a lira, né? Aqueles instrumentos utilizados pelos anjos. E no teto, na minha opinião, é um dos mais belos de todo o palácio. Por quê? Porque ele é estilo rococó, um estilo mais requintado do que o barroco, né? Possuindo esses detalhes de folhas, flores e conchas, né? Nós estamos na sala do júri popular. Aqui que o bicho pegava, era, o Thiago? Exatamente, aqui que o negócio fervia, digamos, a cobra fumava, no caso. Onde a gente está sentado agora, ficava a população convidada, né? Logo aqui em frente, em 7 cadeiras, ficava o júri. Né? Sempre 7 por quê? Para não ter aquele empate. Né? À frente deles, o advogado de defesa e o de acusação. E naquela cadeirinha menor ali, meio escondidinho, ficava o réu, o acusado. Na cadeira maior, totalmente oposta do réu, né? Grande zona ali, ficava o juiz. Com a máquina de datilografar ficava o escrivão e do outro lado o promotor. Todo o mobiliário aqui ele é feito de jacarandá baiano. Ele veio do Rio de Janeiro, da marcenaria brasileira, uma das melhores na época. Aquele crucifixo ele tem uma história interessante porque ele veio anos depois da inauguração do palácio. Por quê? Porque todo presidente aqui no tribunal, na época, era positivista. O que é um positivista? Ele não faz laço entre religião e ciência. Assim como o tribunal, ele é laico, né? Ele não pesa tanto para a ciência nem para a religião. Em meio a tanto conhecimento cultural que nós tivemos hoje aqui no Estação Turismo, você conheceu aí o Palácio da Justiça. Olha essa vista aqui, olha. Em frente aí ao Teatro Amazonas, bem ao lado também ali a igreja, muito bacana. Palácio da Justiça localizado aqui no centro histórico da cidade de Manaus. Thiago, quero agradecer aqui a sua presença no nosso programa, muito obrigado. Eu queria que você fizesse o convite para quem está em casa, quem mora aqui na cidade de Manaus, para quem está aí em outros estados brasileiros e quando vier aqui na cidade de Manaus, conhecer o Palácio da Justiça. Então tá aberto aí o convite, né? Aqueles que vocês quiserem visitar o palácio, ele funciona de terça a sexta, de 13 às 17 horas e no domingo de 17 às 21. Ok? Venham, a entrada é franca. Obrigado mais uma vez, Thiago. Lembrando que, mais uma vez também, que a entrada é franca. E você já sabe, não importa o clima, se é outono, inverno, primavera ou verão, você tem que estar em Estação Turismo. Até semana que vem. Tchau!